Olá, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Estou eu com mais um vídeo aqui hoje pra vocês. Fazendo uns aqui, gente, já é 1h da tarde. Fui levar o meu filho na escola. Ele não quis almoçar, só quis um miojo só. Tá? E, gente, eu fico meio que sem o que gravar, não tem muito conteúdo, gente. Pensando, vou gravar todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, vai enjoar, né? Então eu fico pensando no que eu vou gravar. Então, gente, como eu tava falando, eu fico meio sem ter o que gravar, né? Mas eu vou fazer um almocinho aqui, não é muita coisa, é um almoço simples mesmo. Ah, gente, eu fico aqui pensando, eu tenho que gravar alguma coisa pro meu canal, mas o que, gente? Eu não tenho essas coisas, nossa, um monte de coisa pra estar gravando, pra estar fazendo, sabe? Eu fico olhando vídeo das outras pessoas e falo, meu Deus, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não tenho como fazer, porque eu não tenho de onde tirar, gente, pra fazer. Não é uma coisa que eu não tenho de onde tirar, pra fazer. Aí, gente, eu resolvi gravar pra vocês o que já estão me cobrando, né, já estão me cobrando. Algum tempinho já estão me cobrando sobre o que aconteceu com o meu filho. Gente, não é fácil pra mim estar falando sobre isso, não é fácil, gente. Mas, gente, eu fico pensando, se eu falar pra vocês que eu já gravei 500 vídeos falando sobre isso e já joguei fora, por quê? Porque, gente, a minha história, se eu for falar que a minha história com o que aconteceu com o meu filho, é muito longa, entendeu? Pensei em fazer em 2 partes, né, pra estar explicando pra vocês. Aí, então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou falar pra vocês hoje como foi ser mãe aos 13 anos. E depois eu venho aqui, já logo em seguida gravo outro vídeo aqui e jogo pra vocês o que aconteceu com o meu filho. Então vamos lá, gente. Esse vídeo não vai ficar muito longo, porque vai ficar longo, eu sei que vai ficar longo. Esse vídeo vai ficar longo pra vocês. Gente, eu, aos 13 anos, fui mãe do Diogo. 13 anos fui mãe do Diogo. Gente, assim, é uma coisa assim, eu não sei como explicar pra vocês, entendeu? Porque eu era muito nova, muito nova. Então eu fico às vezes pensando, as pessoas têm que explique detalhadamente como foi ser mãe aos 13 anos, né? Mãe aos 13 anos, gente, pra mim não foi fácil. Por quê? Porque eu fui muito criticada, fui muito julgada, fui muito apontada, principalmente por pais de coleguinhas minhas, sabe? Como se eu tivesse, como se eu fosse a pior pessoa do mundo e como se eu tivesse parido um bicho. Tinha pais de amigas minhas que não gostavam que elas andassem comigo por eu ter sido mãe nova, por eu ter envolvido uma pessoa muito nova, então eu era muito julgada, tá? Não foi fácil, porque eu perdi as minhas coleguinhas da infância. De infância, assim, as que a gente brincava, que eu brincava, né, gente? Perdi essas amizades, porque os pais não deixavam andar comigo, eu já ouvi muitas coisas, né? Ouvi muitas coisas nessa época aí. Eu não quero você andando com ela. Essa menina é uma tranqueira. Essa menina não sei o que lá, é largada. Não sei o que, sabe? Tudo isso a gente escuta, gente. Eu escutei muito essas coisas, sabe? Tinha pessoas que me perguntavam, como que você vai fazer isso? Tão novinha, era pra você estar estudando, brincando de boneca. Sim, gente, era. Mas, né, aconteceu, gente. Eu engravidei do meu filho. Graças a Deus eu tive meu filho com muita saúde. Foi uma gravidez tranquila dele, por eu ser muito nova, né?
Foi uma gravidez muito tranquila, gente, a gravidez do meu filho. Tanto que ela era tão tranquila, gente, que eu vim descobrir essa gravidez do meu filho, eu já tava com quase 5 meses, tá? Eu era muito magrinha mesmo. Então assim, eu não tinha barriga. Gente, eu não tinha barriga. De jeito nenhum. Olha, gente, tava temperando minha carne aqui. Não tinha barriga de jeito nenhum. Eu senti, a única coisa assim que eu falo pra você, que eu já era meio assim, exato, porque eu tinha muita dor de cabeça por causa que eu tenho problema de visão. Então assim, eu tinha muita dor de cabeça quando eu era nova, então assim, aumentou a minha dor de cabeça e o sono, eu tinha muito sono, gente, eu andava dormindo, nossa senhora, eu andava dormindo, gente. Era o que eu tinha, muito sono, parecia que era o sono da morte. Muito sono. Eu imaginava. E nem ninguém imaginava. Por quê? Porque quem que vai imaginar? Eu grávida, né? Minha mãe, coitada, trabalhava, né? Como sempre, ela trabalhou a vida dela toda pra manter a gente, pra cuidar da gente, né? Porque ela é mãe de três, criou os 3 sozinha. É um meu irmão, eu e minha irmã. Tainá é caçula. Minha mãe sempre deu muito danada pra criar a gente, sabe? Sempre se virou sozinha. Eu falo que ela é uma guerreira porque ela sempre se virou sozinha na vida dela, nunca pediu nada pra ninguém, sempre trabalhou, gente. Tanto que ela nem viu os filhos dela crescer porque a vida dela foi trabalhar. E daí, gente, era aí que eu devia ter pensado, poxa, minha mãe fez pelos filhos, né? E eu fui lá engravidar, né? Vocês, né? Quem não erra nessa vida, né? Porque aqui ninguém é perfeito, nem Jesus Cristo foi, né? E é isso, gente. Aí eu me envolvi com o pai do meu filho, né? Ele era bem mais velho que eu, gente. Eu tinha 11 anos quando eu conheci ele e ele tinha 17, ia fazer 18. Nessa faixa etária, gente. Eu sei que eu namorei 1 ano com ele e logo eu engravidei, né? Depois ele fez 19 anos. Sei que eu namorei 1 ano aí com ele aí, foi escondido, foi uma guerra que minha mãe não aceitava, né, tá certo, ela, porque eu era uma criança, gente, 11 anos eu era uma criança, né. E minha mãe sempre lutou pra não deixar isso acontecer. A gente ainda tá brigando, peraí. Então, minha mãe sempre fez de tudo pra não deixar isso acontecer. Ela até me levou embora, gente, pra Santos, pra me afastar dele, né? Mas, como ela é mãe, ela jamais ia embora e largar a filha dela pra trás. Ela me trouxe de volta. E mesmo assim, gente, eu me trouxe de volta, não deixei de estar com ele, né? Quando eu voltei de Santos pra cá, gente, eu já tinha meus 12 anos aí já, tá, gente? Eu tinha meus 12 anos. Quando eu voltei de Santos pra cá, isso, gente, já foi bem no finalzinho já. Que foi 1 ano e pouco isso daí, gente. Ó, eu namorei 1 ano com ele, depois a mulher foi embora, eu voltei, já tinha quase 1 ano e meio a gente juntos. Eu sei que quando eu completei 13 anos, gente, eu me lembro até hoje que foi meu aniversário. 13 anos, eu tava com ele. E acabei que engravidando, né, gente? Só que aconteceu nesse meio tempo que eu me engravidei, gente, eu não sabia que eu estava grávida, eu já estava com quase 5 meses, eu já tinha terminado com ele, eu não queria mais ele. Só pra vocês verem. Desde o começo da gravidez do jogo, eu peguei um nojo dele, assim, que eu não sei, gente, explicar. Naquela época eu não sabia explicar, eu sei que eu não queria mais ele, eu não conseguia ficar perto dele, porque eu me dava ânsia. E eu não quis saber dele, gente. Eu terminei com ele. Gente, igual como a gente eu como uma criança. Os meus pais, por eu ser nova demais, falou que eu ia casar. Ah, você engravidou, você vai casar. Porque as pessoas têm pensamento antigo, é assim, né? Engravidou, vai casar. E eu já não queria mais ele de jeito nenhum, gente. Eu não queria nem ficar de verde, amarelo, nem de prata, nem de ouro. Eu não queria ele, gente. Minha mãe falou assim, engraçado, você engravidou do cara, você fez da minha vida um inferno.
pra ficar com esse cara. E agora você não quer mais ele. Eu não quero mais ele. Daí minha mãe falou assim, mas você vai casar. Você querendo ou não, você vai casar. Chamou meu pai, minha mãe não quer separar, né? Minha mãe não quer separar, chamou meu pai, gente. Foi atrás do advogado, porque tinha um advogado naquela época, tinha que assinar pelo juiz. Ah, era um monte de coisa, gente, por eu ser de menor e não dar como estrufo, né? Aí quando meu pai conseguiu um advogado, que já estava marcado pra gente ir lá no fórum, para estar acertando tudo sobre isso. Eu já tinha falado à minha mãe que eu não queria casar, só que daí minha mãe falando, eu falei, tá bom, mãe, eu caso. Quando chegou na frente do juiz, gente, o juiz não, do advogado, meu pai falando com ele lá, tudo eu virei pra ele e falei assim, eu sou obrigada a casar? Eu sou obrigada a casar com ele? Aí o juiz falou assim, não, se você não quiser. Eu falei assim, tá, mas e se eu falar que eu não quero, eu falo que eu primeiro. Então, gente, aí o advogado falou que eu não era obrigado e tal, né, se eu quisesse. Daí eu falei assim, então eu não quero. Aí meu pai falou, como você não quer? Eu falei assim, eu não quero. Ele falou assim, você não tem que querer. Eu falei assim, eu tenho sim, eu não sou obrigada a casar com ele. Prova o advogado que eu não sou obrigada. Eu não vou casar com ele. Aí meu pai falou, não, você engravidou dele, você vai casar com ele sim. Como aconteceu isso, né? Sai daí, Isis. Aí eu peguei, falei, não, eu não vou casar com ele, eu não quero. Aí o juiz pegou e falou assim, você começou a conversar, a falar, né, que se ele sabia, se eu sabia que o juiz poderia considerar como caso de estupro, né? Aí eu falei, como assim caso de estupro? Ele não estuprou? Aí ele falou assim, mas o juiz pode considerar e ele pode sofrer as consequências. Daí eu falei assim, mesmo assim, eu não vou casar com ele e eu falo lá que ele não estuprou, né? Mas foi uma confusão, gente, eu sei que isso tudo, eu não quis ficar com ele. Meu pai e minha mãe saiu de lá decepcionados comigo. Minha mãe falou um monte de coisa pra mim, né? Até porque ela estava no direito dela por ser mãe e eu era uma criança. Mas eu não queria, não quis casar. Aí, quando ele chegou em casa, eu falei, gente, olha a cagada, gente. Porque minha mãe tava falando que eu ia viver com ele sim, porque eu ia tirar meu filho com ele sim, porque ninguém mandou eu engravidar. Eu falei, ah, é? Tá bom. Ai, gente, olha pra vocês verem como é a cabeça de uma criança, gente. Eu virei, ele chegou em casa, gente, parecia que eu sabia a hora que ele chegava na casa dele, a hora que ele tava abrindo o portão pra entrar na minha casa. Eu começava a sentir ânsia de vômito, o cheiro dele, assim, parecia que vinha no nariz quando ele saía da casa e entrava na minha casa. Tanto que eu falava assim pra minha tia, eu falei assim, o Rodrigo tá vindo aqui. Aí minha tia, mas como você sabe, tá no seu, eu senti o cheiro dele. E já tá me embrulhando o estômago. E realmente, ele morava na mesma rua que eu, só que do outro lado, sabe? Era uma rua que dividia as duas ruas, só que era a mesma rua, mesmo nome, tudo. Aí quando a gente olhava pra esquina, não é que ele tava vindo mesmo? Ai, gente do céu, eu sei que assim, gente, aquilo ali foi me irritando, sabe? Eu não queria, meus pais estavam me forçando. Eu tinha muita ânsia quando eu via ele, eu tinha muito enjoo. Não queria saber dele, gente. Então, gente, eu não queria saber dele de jeito nenhum. Ai, gente, eu sei que foi um caos, sabe? Um caos terrível. Eu não queria. Aí teve um dia, gente, que ele foi lá me ver de tarde, assim que ele chegou do serviço. Eu cheguei pra ele e falei assim, viu? Eu não vou mais ficar com você, eu não quero viver com você, eu não quero mais nada com você. Ele protesta fazendo isso assim, porque, olha, primeiro, esse filho que eu tô esperando não é seu. Olha, gente do céu. Esse filho que eu tô esperando não é seu. E eu não quero mais ficar com você. Aí ele virou pra mim e falou, você tem certeza disso que você tá falando? Eu falei, tem. Ele falou, a gente vai descer lá agora, na casa da sua mãe.
E você vai falar isso olhando na cara da sua mãe. Porque a partir do momento que eu redar meu pé daqui, eu não volto nunca mais. Eu falei, tá bom. Ai, gente, a hora que a gente desceu, ele pegou, quase chorando, gente. Ele falou, sua filha acabou de falar lá em cima pra mim que ela não quer mais ficar comigo e que esse filho que ela tá esperando não é meu. Aí minha mãe pegou e falou assim, como que você fala uma coisa dessa? Eu falei, não é dele. Minha mãe falou assim, não tem como esse filho não ser seu, porque ela não tinha ninguém. Ela só quer você. Como que é esse filho é seu? Eu falei, não sei. Eu sei que ela falou que não é meu e eu tô virando minhas costas dele. E eu não quero ninguém atrás de mim. Nunca mais eu ponho meu pé aqui. Minha mãe não ia forçar ele a falar que não, você vai ficar aqui, você vai ficar com ela, né? Minha mãe ia forçar ele. Simplesmente, quando ele virou as costas, ele me deu um tabefe no meio da cara. Minha avó estava sentada, minha avó ficou indignada, sabe, gente? Minha avó já é falecida, gente. Minha avó ficou indignada, assim, porque ela falou, né? Só que daí ela falou assim, filha, não é assim que se resolve as coisas, você batendo. Você tem que sentar e conversar com ela, saber o que está acontecendo, por que ela não quer o rapaz. Eu não tenho que conversar com ela, já não basta o que ela está fazendo na minha vida, com a minha vida, né, grávida, com uma criança grávida, e ainda ela quer me falar que não é do rapaz. Se você não quer ficar com ele, tudo bem, mas pelo menos ele tem que assumir, porque como que você vai criar essa criança aqui? Porque eu não tenho como, né? A gente morava num cômodo, gente. Num cômodo. O dia que eu for lá na minha mãe, eu vou gravar pra vocês. Onde tudo começou ali, gente. Desde quando a minha mãe teve a minha irmã, a gente foi morar naquele cômodo com 15... Ela tava com 15 dias de vida. A casa só estava um buraco, tá, gente? Não tinha, o banheiro tava num barro, não tinha nada, gente. E tinha um monte de pau no meio da casa, porque eles tinham acabado de encher a laje. Minha mãe não tinha como ficar mais na casa do homem que ela tava pagando aluguel. Minha mãe não tinha condições de pagar aluguel. Minha mãe teve que sair de lá e morar, a gente teve que morar nesse cômodo. E do lado de fora tinha um buraco que tava fazendo encanação. O Sai tava quebrando lá no fundo pra fazer encanação. Ah, gente, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. E aos poucos minha mãe foi fazendo, gente. Por isso que eu falo que minha mãe é guerreira, sofreu sozinha e sofre até hoje, viu? Com a família. Então, gente, aí o que eu fiz? Eu falei que eu não ia ficar com ele. E minha mãe falou assim, você vai se virar. Porque você amou o filho, então agora você vai criar seu filho. Só que eu queria na minha casa não, porque aqui não tem espaço. Você sabe muito bem como a gente mora num cômodo, não tem nem onde você dormir direito. Você me amou um filho e ainda foi falar pro rapaz que não é filho dele. Você vai se virar. Só que mãe é mãe, né, gente? Minha mãe ficou comigo, né? Pediu pro meu pai comprar uma cama melhor pra mim, porque eu já tava, a barriga já tava começando a crescer. Né? Ela me ajudou onde ela pôde, né? Tanto que quando foi no dia do meu filho nascer, ela quase enlouqueceu. Ela tava trabalhando. Eu liguei pra ela, gente. Esse dia eu amanheci meio já assim, sabe? Meio estranha, com dores. Eu nunca tive esse tipo de dor, né? Eu tava sentindo muita dor. Minha barriga tava super dura. Aí tinha um senhor também que morava lá no que já faleceu também, o seu Zé, né? Ele tinha um terreno onde só tinha plantação, sabe? E ele tinha erva cidreira. Falaram pra mim que a erva cidreira era muito bom você tomar, né? Eu fui lá, pedi um pouco pra ele e fui fazer um chá pra mim tomar. Pra ver se eu melhorava, fui tomar banho, a dor só tava aumentando, só aumentando. Ai, gente, eu sei que daí... Eu liguei pra minha mãe. Minha avó tava lá tudo, minha avó falava assim, você tem que ver como que tá vindo a sua dor, né? Se tá vindo de hora em hora, se tá vindo de segundo em segundo, né? E eu não sabia nem como fazer isso, né? Aí eu peguei, fiquei deitadinha lá, depois começou a aumentar aquela dor tava aumentando muito, era uma cólica muito forte. E eu peguei o telefone e liguei na firma que minha mãe trabalhava. Era bem distante, gente, tinha uma subida, uma descida, uma subida pra onde ela tinha que ir, onde ela trabalhava. Aí eu liguei pra ela e falei assim, mãe, eu tô com muita dor. Muita dor. Ela falou assim, mas será que você não tá com dor de barriga, alguma coisa? Eu falei, não, mãe, é muita dor no pé da minha barriga tá dura, parecendo uma pedra. Ela falou assim, toma um banho e deita um pouco desse passo, toma um chazinho. Eu falei assim, eu já fiz tudo isso já. Aí ela falou assim, bom, eu não vou poder sair daqui agora, né?
Eu vou poder sair daqui agora. Só que a encarregada dela tava do lado. Ela falou, se eu vou poder sair daqui, se caso a dor piorar, você me liga de novo, que daí eu vejo o que eu faço. Mas agora eu não posso sair daqui. Eu falei, tá bom. Aí, gente, nesse meio tempo, eu tinha ligado pra mãe de uma amiga minha, gente, que foi, assim, uma bênção na minha vida. Ela me ajudou com meus 2 filhos, né, que o Diogo cabia, muito, muito mesmo. E ela me ajudou, gente, ela comprava tudo pra mim, sabe? Tanto as roupas larguinhas, como tudo que precisava pro hospital, as coisas, tudo do Diogo ela comprou. Aí eu liguei pra ela e falei pra ela que eu tava com muita dor. Aí ela falou assim, se ajeita aí, que já já eu passo aí buscar você, eu vou levar você no hospital pra ver o que é, né? Ela falou, deixa esse documento, a carteira da gestação, tudo certinho, eu falei, tá bom. Aí eu peguei, minha mãe ligou. Minha mãe pegou e ligou, ela falou assim, como você tá? Eu falei, minha dor piorou, aumentou. E eu liguei pra Valéria, ela vai me levar lá no hospital. Ela falou assim, então você me espera aí que eu vou chegar aí rapidinho. Eu falei, mas mãe, deixa, eu vou com ela. Ela falou, você consegue ir então com ela? Eu falei, eu consigo. Minha filha, não deu outra. Quando eu desliguei o telefone, não deu 20 minutos minha mãe tava em casa. Ela veio voando, gente, a pé, gente, era meio longe, sabe? Aí ela veio, gente, quando ela chegou cansada, ela olhou pra mim e ela falou assim, não, eu vou com você. Aí, gente, ela pegou e foi, se trocou, né? Foi comigo, pegou as coisas que era do jogo, tudo, né? A bolsinha dele, a minha bolsa. E a gente foi. Quando chegou lá no hospital, gente, na época, hoje não, hoje você entra no hospital, seu marido pode entrar com você, mãe pode entrar, quem for pode entrar com você. Na época não podia ninguém entrar comigo, gente, não podia ninguém entrar. Qualquer pessoa que fosse ganhar lá tinha que ir sozinha. E eu, gente, não sabia de nada. Eu nem no hospital eu gostava, gente. Eu não sabia de nada, não sabia como que funcionava. Aí eu sei que a moça me chamou, né, mandou eu entrar. Olha, machucou o dedinho. Aí ela falou que minha mãe queria ficar internada, né, porque eu já tava com dilatação, eu tava com, eu não sei se na época era 5 centímetros, 5 dedos de dilatação, não lembro como que funcionava, que hoje é esse negócio de centímetro, mas depois a dilatação, né? Não sei. Eu sei que daí eles falaram que ia me internar. A minha mãe falou se podia ficar, eles falaram que era melhor ir pra casa, porque eu não ia poder entrar e só quando o bebê nascesse que eles ligavam pra avisar. A minha mãe nervosa, preocupada, falou que eu queria deixar lá porque eu era uma criança ainda. E mesmo assim, eles não quis saber. Eu não quis saber. Aí, gente, ela pegou... Gente, faltava ali poucos meses pra fazer 14 anos, tá? Aí ela pegou e teve que ir embora, gente, porque não tinha o que fazer. Ela foi embora e ficou esperando notícia em casa. Gente, eu sofri, gente, mas eu sofri porque eu era muito nova, né? Tudo era novo, né? E eu sofri. Eu entrei, lembra, gente, eu lembro até hoje. Às 2 horas da tarde, gente, eu internei o Diogo. Gente, eu sofri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 horas, gente. Eu sofri. Gente, eu tive dores. Tinha hora que eu já não tinha dor, eu cochilava, dormia. Como eu tava com dilatação, eles precisavam que aquilo lá dilatasse, né? Pra ele nascer. Eles não podiam mandar embora, porque se eu fosse embora, eu ia ter que voltar. Então, aí, o que eles fizeram? Me internaram, fizeram ficar ali horas e horas sentindo dor. Horas, gente, horas e horas. Quando eu cheguei lá, eles fizeram lavagem em mim, porque na época eles fizeram lavagem, gente, só sofri. Fizeram lavagem em mim. Eu ia pro banheiro tomar banho, quase toda hora que eu tava sentindo dor, tava suando muito. Elas brigavam comigo, elas falavam assim, você não pode entrar dentro do banheiro e fechar a porta, porque eu não vou saber, gente. Como que você entra dentro do banheiro, tomar banho e fecha a porta, se a criança nasce aí, se a criança... Eu ia toda hora, gente, eu ia usar o banheiro, achava que eu queria fazer cocô. E eu ia usar o banheiro, e ela falava assim, você não pode trancar, assim você faz, você acha que você tá fazendo cocô, você acha que é cocô, e não é contração, se a criança cai dentro do vaso. Aí eu ficava assim, sabe, gente, eu chorava, porque, tipo, eu via elas chamando a minha atenção, falando umas coisas pra mim. Falava que não era pra mim ficar gritando, porque era feio, era ridículo aquilo. Gente, eu nem gritava, eu sofri, eu chorava, calada.
de medo, porque eu via as pessoas falando que quem gritasse, eles faziam sofrer mais, eles judiavam e tal, né? Eu tinha medo daquilo, então eu falava, ela falou isso pra mim, eu falei assim, mas eu não tô gritando. Ela falou assim, é bom mesmo que você não grite, que você chore, mas chore calado, não fique gritando não, porque na hora de fazer foi bom, agora pra pôr pra fora, quer ficar gritando? Nossa, gente, que me doía, sabe? As enfermeiras, sabe, gente? A mulher, a obstetra que tava lá nem ligava, eu lembro dela até hoje. Era uma gorda baixinha, cabelo curto, tinha jeito de sapatona, sabe? Ela ia até mim, olhava a hora, via como que eu tava e saía e sentava lá de novo, ficava só marcando. Aí eu ficava assim, eu falava assim, moça, eu posso ir embora? Ela, que embora o quê? Você não vai embora agora não, minha filha. Agora não, você tá aqui dentro, você vai ficar aqui dentro, até essa criança nascer. Eu chorava, gente, porque eu queria ir embora. E tinha duas moças, gente, lá. Uma que tava deitada com as pernas viradas pra mim e a outra que tava deitada do lado de cá com as pernas viradas pra lá. Essa que tava com as pernas viradas pra lá conversava muito comigo. E ela tava sentindo muita dor também. Ela conversava muito comigo, assim, sabe? Tipo, ela me via ali, assim, daquele jeito, ela chorava. Ela falava assim, filha de Deus, você não sabe, eu tô com tanta dor, mas eu tô com muita dó de você. Eu tô chorando por dó de você. Você é uma criança. Nossa, assim, eu tô vendo você aqui assim, eu me emociono porque você é uma criança. E pelo que eles estão fazendo, porque eles não podem fazer isso. Mandaram sua mãe embora e ficar aqui judiando de você. Né? E ela o tempo todo tava comigo, ela ia lá, ela passava a mão na minha barriga, ela avisava, ela fazia carinho em mim, ela conversava comigo. Às vezes ela ficava passando a mão até eu dormir, porque às vezes, gente, eu sentia tanta dor que a hora que eu nem sentia mais, eu dormia. Né? E ela conversava muito comigo, sabe, gente? Ai, gente, agora não lembro se eles nasceram na mesma data ou se ela nasceu no dia 23, 11 e pouco da noite. E meu filho nasceu meia-noite e 47 no dia 24 já, né? De novembro. Aí o que acontece, gente? Eu sofri muito. Aí quando foi chegando perto, gente, vocês não sabem, eu lá sofrendo tudo aquilo, eu ainda vi a mulher tendo ainda vi a mulher parindo em cima da cama, gente. Nossa, aquilo ali me assustou. E ela falou pra mim não ficar nervosa, porque... Ela falou assim, não fica nervosa porque eu não senti nada, só... Né? Chegou a minha hora, eu tive que colocar ela pra fora, porque os enfermeiros aqui não tá nem aí, os médicos não tá nem aí. Né? Aí foram, menina do céu, eu vi aquela criança nascendo ali, né? E a menina lá comigo, do meu lado, sentindo dor, gente, que a menina sentia dor. Ela do meu lado, isso foi 7 horas da noite, gente, essa mulher ganhou essa criança. Era uma menina. E eu vi tudo ali, sabe? Vi as meninas que vinham dos outros quartos ganhar, porque eu tava bem de frente com a salinha que a gente fazia, a salinha que fazia o parto. Então as macas, que é onde fazia os partos, tava bem ali, eu via tudo. Então eu vi tudo, gente, eu via tudo. Eu via o sofrimento das mulheres, eu via tudo, gente, tudo. Sabe? E eu via que tava indo gente, entrando, saindo, e eu continuando, sabe? Eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que ficar aqui sofrendo nesse lugar. Aí essa moça teve, às 7 horas da noite, quando foi umas 11 horas, a menina foi pra mesa de parto, ela falou pra mim que ia orar muito por mim, ela falou que Deus tava comigo, e que ela ia tá orando muito por mim, e ela chorava, gente, sabe? Ela era crente, sabe? Ela é crente até hoje, porque a gente tem contato ainda até hoje. E ela, sabe, falando pra enfermeira dar assistência pra ela, gente. Ela é uma criança, eu choro só de ver ela aqui, gente. Eu não tô nem chorando de dor por causa dela. Essa menina sofreu tanto calada, gente. Mas ela chorava por mim, sabe? Aí ela... Eu falo que ela foi um anjo, sabe, esse dia pra mim, porque ela cuidou muito de mim. E daí, gente, ela teve a menininha dela, e ela foi pro quarto, né, antes de quarto ela pegou na minha mão, beijou na minha mão, falou que isso tudo ia passar. Eu falei, tá bom. Aí, quando foi isso ela teve umas 11 horas, gente. Quando foi chegando ali próximo, a mulher veio fazer o toque. Aí ela falou assim, isso já era meia-noite, né? Ela veio fazer o toque, ela falou assim, ela começou a chamar a equipe, né? Ela falou assim, já era pra preparar ali dentro. Daí ela fez o toque, aí ela falou assim, eu falei, já vai nascer? Ela falou assim, claro, já vai nascer já. Isso já tinha mudado de plantão. Era uma outra mulher, bem branquinha do cabelinho aqui, gente. Ela era um amor de pessoa, sabe? Ela falou, não, claro, já vai nascer já. A gente vai terminar de dilatar o restante da mesa, tá bom?
Daí ela pegou na minha mão, falou, fica tranquila, porque você... Ela falou assim, você é uma criança, você tem 13 anos. Aí ela falou assim, eu vou cuidar de você. Eu falei, tá bom. Aí nisso, eu já tava sentindo muita dor. Ela veio estourar minha bolsa, gente. Ela veio, pegou um negócio, colocou debaixo de mim e veio com coisinha e furou minha bolsa. Ali eu senti aquele negócio quente descendo, gente. A dor aumentou. Ela falou assim, você vai sentir mais dor agora, tá? Porque agora eu acabei de estourar sua bolsa, a bolsa é muito grossa. Ela não ia estourar, ela não ia romper sozinha. Então eu tive que romper ela. Eu falei, tá bom. Ai, gente, aquela dor aumentou. E fui, né? Você consegue andar? Eu falei, acho que sim. Elas me colocaram pra andar até. Era rapidinho, gente. Era daqui, ali, assim, rapidinho. Eu andei, subi lá na mesa lá de parque. Aí ela mandava fazer força. Quando vinha, eu precisava fazer força pra ir dilatando mais rápido, né? Faltava bem pouco. Ela falou que tava com 8 dias de dilatação, faltava bem pouco com os 10 lá que você tem que abrir, né? Aí eu fiz tudo com força, gente. Esse menino não nasce de jeito nenhum. Fazia força, eu já tava ficando fraca, meus dedos já estavam ficando roxo, minha boca. Aí ela falou pra enfermeira subir pra empurrar, né? Ela falou assim, quando vier a contração, você faz a força, mas ela vai empurrar o neném, tá? Não precisa fazer muita força, porque ela vai fazer sozinha, ela vai fazer a força com você, tá bom? Menina, essa mulher parecia um cavalo, ela subia em cima de mim, ela empurrava esse moleque, empurrava. E eu falava, você tá machucando. Ela falou assim, não tem o que fazer, eu tenho que pôr ele pra fora, porque senão vai passar muito da hora dele nascer. E ela fazia aquilo, fazia, até que ele nasceu, gente. Ele nasceu. Ele nasceu dormindo. Gente, o menino tava dormindo. Ela falou que se ela não tivesse empurrado ele não ia nascer, porque tava dormindo, ele não fazia força pra ajudar, entendeu? Eu tava fazendo força sozinha com as dores que eu tava sentindo, mas ele mesmo não fazia pra nascer. Porque ele tava dormindo. Aí eu posso, gente, o menino tava dormindo pra me ajudar, né? Dormia, nem um anjo. Aí elas deram lá, fizeram os procedimentos, tudo, ele acordou, chorou, né? E voltou a dormir de novo, gente. Era essa a vida do jogo. Ele dormia, gente, ele menino nasceu, ele não me dava um pingo de trabalho, gente. Esse menino dormia, ele mamava na hora certa, ele dormia, ele tomava banho dele, que ele dormia mesmo, gente. Então ele foi uma criança tranquila, gente, ele não me deu trabalho de jeito, de forma nenhuma. Nem o momento ele deu trabalho. Foi uma criança assim maravilhosa, gente. Não deu trabalho não. Minha mãe, gente, quando eu cheguei do hospital, pra vocês verem, quando eu cheguei do hospital, né, eu ali já tinha estourado meus pontos. Tinha um pediatra que eu passava todo dia de manhã pra ver os bebês, né? A gente dava um banho nos bebês, deixava eles na caminha ali e os pediatras passar. Gente, esse pediatra queria meu filho. Queria levar meu filho embora. Falava que ia adotar meu filho, que eu era uma criança. E que eu não tinha condições de criar uma criança, sendo que eu era uma criança. Eu falava que não, o filho era meu, tudo, né? Aí ele falava, dá pra mim, né? Você é uma criança, você pode estudar, você pode viver sua vida. E eu falava, não, você não, como que eu vou dar meu filho assim pra você? Tá, dá pro seu pai. Aí, gente, eu peguei. Ele chegava de manhã, ele andava com meu filho pelo corredor. E meu filho, ele tinha um olho azul. Ele tomava sol todos os dias com meu filho. Todo dia ele tomava aquele sol com meu filho, né? E meu filho ficava abrindo os olhinhos, sabe? Ele falava que meu filho tinha os olhos bem azulzinhos. Gente, meu marido trouxe marido. Gente, eu peguei, né? Ele todo dia andava com ele abria os olhinhos, porque ele ficava assim na janela de vidro, onde batia o sol da manhã, e ele ficava ali. Aí um dia eu falei pra essa menina que tava comigo, a menina que tava cuidando de mim lá dentro, olhar ele pra mim, que eu ia tomar um banho rapidinho. Eu falei assim, como o pediatra já passou, então eu vou tomar um banho rapidinho. Ela falou, tá bom. Aí eu fui tomar banho, tudo. Quando eu voltei, cadê meu filho? Aí eu perguntei pra ela, cadê meu filho? Ela falou assim, ele foi, o pediatra voltou aqui. Pegou ele e falou que ia andar um pouquinho no corredor. Eu falei, mas não era pra você deixar ele pegar meu filho. Ela falou assim, mas ele vai fazer o quê? Ele é um pediatra, ele não vai levar seu filho. Eu falei, não sei, porque ele todo dia fica pedindo meu filho pra ele. Ela falou, não, ele já deu uma volta com a minha filha e agora veio pegou o seu e tá indo, não, foi dar uma volta. Aí eu falei, tá bom.
Aí eu fui atrás dele, gente. Ai, eu tava desesperada pra ir atrás dele. Ele tava lá com o menino tomando sol, falou que o menino era a coisa mais linda do mundo, né? Que ele parecia um príncipe, menino. Aí ele falou assim, você sabe que ele tem os olhos azuis, né? Eu falei assim, mas depois muda. Ele falou, não, dele não vai mudar. Ele falou assim, o pai tem olho azul? Eu falei assim, o olho do pai dele é meio verde. Ele, mas o olho dele não vai mudar. O olho dele é azulzinho, ele era branco, gente, branco. E a pele dele chegava pesada, sabe? Ele era muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Meu filho era lindo demais. Não é porque era meu filho, não, mas ele era lindo demais. Aí fui, fiquei uns 3 dias, né? Porque na época era 3 dias. 2 dias, perdão. Fiquei os 2 dias. Fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, a bonita da minha mãe, de vez me ajudar, né? Ela foi, pegou ele no colo e desceu. E eu fiquei lá, com dor, lá em cima, porque tinha escada pra descer. Aí meu irmão foi lá e me buscou, né? Ele falou assim, você já escutou, né? Que você sua filha. Aí ela falou assim, mas meu neto é mais importante. Olha, gente, do céu. Lembro como se fosse hoje, gente. Aí, gente, a criação dele foi boa, porque, tipo assim, graças a Deus, não faltou nada pro meu filho. Não faltou nada pro meu filho. Meu filho teve as coisas que ele precisava, ele deu muita coisa. Não fiz chá de bebê, mas ele deu muita coisa de todo mundo que ia visitar. De pessoas que iam lá na minha casa me ver, levava coisas, sabe? Então ele deu muita coisa. Essa moça que eu falei pra vocês que me ajudou muito, que era a mãe da minha amiga, ela levava saco, sabe, fechado de fralda, e era a melhor fralda que tinha, que era na época, era Natural Baby. Era a melhor fralda que tinha, gente, na época. Hoje ela não é tão boa, eu já tentei usar ela com meus filhos e hoje ela não é mais a mesma coisa de antes. Então, gente, assim, ela me ajudou muito, sabe? E quando eu voltei a estudar, eu tinha que estudar, ela que olhava, sabe? Ela cuidava dele mesmo. Então, assim, foi muito, assim, sabe? A criação do meu filho foi boa, só que um ano e pouco depois, eu engravidei da Beatriz. Eu voltei pro pai deles, gente. Ele viu o menino, viu que o menino era igualzinho ele, igualzinho. Né, ele me perdoou, a gente voltou, né, foi viver, foi morar juntos, olha só, gente, vocês viram como que é as coisas, né? Fui morar com ele e engravidei da Beatriz. Gente, a gente não ficamos muito tempo juntos, mas a gente ficamos ali de ficar. Engravidei da Beatriz, com 15 anos eu já era mãe de 2, tá? Eu engravidei dela. Fiquei com ele pouco tempo, depois fui morar com a minha mãe, né? Como sempre, minha mãe me ajudava muito, muito mesmo. Fui descabeçada, gente, né? Porque, gente, já tinha tido um filho. Fui lá e engravidei novamente, né? Da Beatriz eu também, gente, descobri a gravidez muito tarde, porque eu não sentia nada na gravidez dos meus filhos. Nada. Então, eu descobri, eu estava com quase 3 meses também dela. Tive a minha filha, né? E essa moça também me ajudou muito, eu agradeço muito ela, gente. Muito mesmo. Pelos meus filhos, ela me ajudou demais, demais mesmo. Ela que olhava minhas filhas, gente, pra mim estudar, pra fazer minhas coisas, né? Me ajudou muito. Eu era muito descabeçada, gente, né? Quem não é, né? Um adolescente. Um adolescente, gente, como que eu nasci descabeçada, né? Vivi muito na minha vida, vivi muito, mas nunca abandonei meus filhos, né? Eu sempre estive do lado dos meus filhos, criei meus filhos com todo amor, nunca abandonei, sabe? Sempre estive com eles. E foi isso, gente. Depois de um bom tempo eu conheci o Zé, né? Conheci o Zé. Vim ter o Enzo depois, a Beatriz já estava com quase 10 anos, né? Vim ter o Enzo. Depois, quando o Enzo estava com 3 anos para 4 anos, engravidei do Isaac, né? Olha pra vocês verem. Para quem só tinha 2 filhos, não queria filho mais nessa vida. De repente ter uma pancada, né? A pessoa ser muito burra, né? Mas não posso
falar que eu não amo meus filhos porque eu amo todos eles. Tive meus filhos, amo meus filhos de paixão, meus filhos são parte da minha vida. Né? E assim, tive eles, meus outros dois já eram grandes, né? Depois quando eu tive Isaac, eu já estava com quase 4 anos, depois que eu tive a gêmeos, eu estava com 3 anos, depois quando eu engravidei da gêmeos, Isaac estava com 4 anos. Já ia fazer 5, tá, gente? E assim, na gravidez da gêmeos, gente, eu posso dizer pra vocês que também foi um pouco complicada, porque era gêmeos, né? Ali tudo. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia da vesícula, eu tinha pedra na vesícula, eu sofri muito. E engravidei logo em seguida da gêmeos. Assim que eu fiz minha cirurgia, gente, eu engravidei da gêmeos. Tá? Fazer acompanhamento médico, eu desisti de fazer acompanhamento com o médico. Esse médico já era meio arrogante. Se eu parecesse lá grávida, ele ia surtar comigo. Gente, eu não passava em consulta com ele. Tá certo, eu não sou magra, né? Ele falava que eu tinha que fechar minha boca, porque eu tava obesa, eu tava muito gorda, eu tinha que me conter, eu tinha que me controlar. Então aquilo, sabe, era muito frustrante pra mim, toda vez que eu passava por aquele médico. E eu já peguei, depois disso daí que eu tive que eu engravidei gêmeos, aí que eu falei, eu não vou passar, porque se ele já faz um monte de coisa pra mim, sem saber que eu tô grávida, imagina quando ele descobrir que eu tô grávida, ele vai me humilhar, então eu não vou mais, eu não fui. Né? Eu não passei mais com ele. E daí eu peguei, tive minha gravidez das gêmeas, que não foi fácil. Tive minhas gêmeas, né? E aí, gente, agora eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu sobre a da gravidez das gêmeas até o acontecido do meu filho em outro vídeo, tá bom?